informação importante. O governo Lula quer impor obrigações para as Big Techs reduzirem o conteúdo golpista nas plataformas. Proposta de lei responsabiliza as plataformas por conteúdo em violação à lei do Estado Democrático de Direito. Descumprimento generalizado geraria multa. Reportagem da Patrícia Campos Melo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, vai entregar nos próximos dias ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma proposta que visa responsabilizar as plataformas de internet por conteúdo em violação da lei do Estado Democrático de Direito. Segundo o texto, as plataformas terão o dever de cuidado de impedir que se dissemine conteúdo que viole a lei, ou seja, peça a abolição do Estado Democrático de Direito, encoraje a violência para a deposição do governo e incite publicamente a animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais. Olha a quebradeira que teve lá em Brasília, foto do Pedro Ladeira, lá da Folha Press. Para cumprir o dever de cuidado, as empresas terão que apresentar relatórios de transparência periódicos, detalhando como removeram ou reduziram o alcance de conteúdo ilegal e adotar medidas para mitigação de risco de disseminação dessas publicações. Elas também deverão remover conteúdo ilegal usando as próprias regras de uso, que em muitos casos já vedam publicações que incitam golpe ou mentem sobre o processo eleitoral. A plataforma não vai ser responsabilizada civilmente por determinadas postagens em violação. A empresa só será multada se houver descumprimento generalizado desse chamado dever de cuidado. O projeto de lei adota o conceito de dever de cuidado previsto na regulação da internet da União Europeia, o Digital Services Act, o DSA, que entra em vigor no mês que vem, e na Lei de Segurança Online do Reino Unido e na regulação alemã de redes. Agora, no caso de uma ordem judicial para retirada de conteúdo que viola a lei do Estado Democrático, a proposta de lei prevê regras semelhantes à resolução adotada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, há 10 dias do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. A resolução estabelecia prazo de 2 horas para notificação para remoção de publicação, sob pena de multa de R$100 mil até R$150 mil por hora de descumprimento. O texto estava em discussão antes era mais duro, porque obrigava as plataformas a remover, antes de ordem judicial, o conteúdo que viola a lei, de forma proativa, sob pena de multas por publicações específicas. Com isso, não valeria o Marco Civil da Internet, que só prevê responsabilização das empresas se elas não cumprirem ordem judicial de retirada de documento. Deixa eu dar contexto disso aqui, que é o seguinte, eu conheço razoavelmente o Marco Civil da Internet, até por transparência, é importante eu falar para vocês. Eu fui assessor do Comitê Gestor da Internet na época da aprovação do Marco Civil da Internet. E como o ministro Flávio Dino falou muito corretamente na coletiva do Barão de Tararé, o Marco Civil da Internet não é uma lei imutável. Ela é uma espécie de constituição que dá as diretrizes para o melhor uso da internet. E o Dino foi aconselhado que ele poderia criar legislações de regulações mais duras em cima das Big Techs, porque as Big Techs elas têm o tamanho de uma empresa de petróleo hoje em dia, elas são empresas multimilionárias, algumas são bilionárias de fato, e você pode endurecer essa lei, mas você tem que respeitar alguns dos preceitos do Marco Civil da Internet. Um desses pretextos é a liberdade de expressão e é a responsabilização depois de ordem judicial. Então, o Dino ele flexibilizou essa área e eu digo para vocês, eu acho, não sou jurista, mas eu sou uma pessoa que acompanhou as discussões sobre o Marco Civil da Internet, acho que foi uma decisão muito acertada, porque ele fez, basicamente, uma legislação, ele está propondo aí um projeto de lei que está em sintonia com as melhores práticas de regulação digital. A abordagem gerou fortes reações negativas das plataformas de internet. Elas dizem que acabariam removendo muito conteúdo em uma espécie de autocensura para evitar multas. As plataformas publicam um volume muito grande de conteúdo. Seria impossível detectar proativamente todas as publicações com a violação e removê-las, disse o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, integrante da Frente Digital no Congresso, alinhada às plataformas de internet. Ou seja, o Kim Kataguiri, a gente pode falar, é um lobista das Big Techs. Segundo ele, a maior preocupação é a legislação, de alguma maneira, tirar a proteção dada pelo Marco Civil da Internet.
Não dá para regular as plataformas como se elas fossem veículos de imprensa, porque elas não têm controle sobre o que é publicado, afirma. As plataformas já têm boas políticas e têm investido em inteligência artificial e equipes de moderação. Mas levantamentos mostram que as plataformas têm sido pouco ágeis na remoção de conteúdo que viola regras de integridade cívica das próprias empresas. Segundo a agência de checagem Lupa, após 10 dias, 76% dos posts golpistas denunciados pela agência seguem online nas redes sociais. A Lupa recebeu denúncias de 2.173 links únicos com material que serviu à organização e divulgação de ataques violentos de 8 de janeiro. Os links remetiam a Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok e Quai. São as redes sociais que foram usadas para a disseminação de conteúdo golpista. No dia 18 de janeiro, segundo o levantamento da Lagum Data, 76% dessas URLs seguem no ar e podiam ser acessadas por qualquer pessoa. Alguns dos vídeos ou posts defendiam a instauração de caos no Brasil para que militares pudessem intervir aplicando a garantia da lei e da ordem, a GLO. O dever de cuidado é um princípio central na regulação europeia da internet. O DSA como é o caminho certo a seguir. Entre outras coisas, visa garantir que as plataformas apliquem seus próprios termos de uso, suas regras de moderação, diz Ricardo Campos, docente da Faculdade de Direito da Goethe Universität. Segundo ele, a legislação deveria prever também auditoria, como no DSA, para fiscalizar se as plataformas estão realmente cumprindo os seus termos de uso. Para Campos, são infundados os receios de que essa legislação desse tipo levaria ao chamado chilling effect, a autocensura das plataformas, com efeitos negativos sobre a liberdade de expressão. A regulação alemã prevê o dever de cuidado e, desde que foi implementada em 2017, não gerou censura ou excesso de remoções de conteúdo. Para Francisco Brito Cruz, diretor do Internet Lab, a princípio, por não prever a responsabilização por um conteúdo específico, a medida em estudo não altera o cerne do Marco Civil da Internet. A principal crítica à versão anterior da medida. Mas, segundo ele, a avaliação sobre a lei depende do conjunto de obrigações que será imposto às plataformas. Precisamos ver se as obrigações serão mais relacionadas à transparência ou se exigirão um monitoramento e remoção proativa do conteúdo, diz. Ele afirma também que seria necessário ter um órgão regulador para fazer a avaliação do cumprimento das obrigações. O Reino Unido e a União Europeia têm reguladores específicos para isso. Sem saber isso, não dá para saber se a proposta é boa ou ruim. A legislação sobre responsabilização das plataformas faz parte do pacote da democracia, proposta de lei em relação aos ataques golpistas de 8 de janeiro. A ideia é que o pacote englobe 3 projetos de lei, sendo um para a regulamentação das redes sociais, outro para fazer mudanças na área penal e um para regular a segurança pública do Distrito Federal e uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para criar uma guarda nacional. Boa reportagem da Patrícia, muito equilibrada. Até ouvindo lá do Pro Big Techs, que é do MBL, o MBL aí que nasceu com as Big Techs, né, MBL? Cresceu graças ao Facebook e é muito importante.